Oi, para Belinha. Oi, meu nome é Fernanda. Oi, eu sou Fernanda e hoje vamos aprender a fazer uma pantufa infantil. Essa daqui, ela é tamanho adulto, é a minha, e meu filho também tá querendo uma, então eu vou fazer uma infantil para ele e vou ensinar vocês a começar pelo molde. Vamos precisar da sandália da criança. Vamos passar o molde da nossa sandália para o papel. E eu marco aqui, ó, o finalzinho dessa correia. Marquei e marquei aqui o começo também. Feito isso, vamos acrescentar a margem de 1 centímetro por toda a volta do nosso molde. Aqui já temos o nosso solado, que está acrescentado já a nossa margem. Então, aqui vamos medir. Daqui, de um canto a outro, deu 8 centímetros. Eu vou aumentar o dobro. No caso, vai dar 16 centímetros para as laterais. Então, eu vou centralizar aqui e aumentar 16 centímetros. O que que nós estamos fazendo agora? Essa parte de cima aqui, ó, da nossa pantufa. Já vou passar até uma risca aqui, só para vocês entenderem melhor. Neste outro ponto que marcamos, vamos medir a partir daqui de fora 1,5 centímetro para fora. Esse aqui vai seguir de guia agora para nós fecharmos a frente. Está quase pronto. Daqui, que foi o finalzinho da nossa correia, eu vou recuar 1,5 centímetro para a frente. E ficou assim o nosso molde. Vamos considerar a partir dessa linha para frente, que será a parte de cima da nossa pantufa. E o solado está já pronto. Eu vou repassar agora para outro papel o molde da parte de cima, desta forma aqui, ó. Vou recortar a frente. Recorto aqui e passo para outro papel. Depois eu venho aqui e recorto só o solado. Já está pronto e já está com a margem de 1 centímetro, que nós fizemos as medições a partir desta margem. Nosso molde ficou assim, com a marcação aqui onde vamos encaixar a partezinha de cima da nossa pantufa. E aqui eu marquei o lado de dentro, que esse aqui é o lado de dentro do pé. Aqui é o lado de fora. Vai servir também para quando nós formos cortar. Tá vendo que ele ficou formato diferente um pouco? Se não marcarmos, dá diferença. Então, na hora que formos cortar o tecido, tem que lembrar de cortar espelhado. Uma vez corta o tecido dessa forma, outra vez desta forma, para ficarem iguais os pés. Uma vez dessa forma, uma vez dessa forma. Para não ficar dois pares direito cortados. Vai dar errado, você vai perder o seu tecido. Aqui já estão todos os meus recortes. Cortei 2 vezes espelhado aqui esse material, que é um tapete antiderrapante. E temos 2 recortes no tecido principal, cortados pé direito e pé esquerdo. Da mesma forma, manta. A manta está duplicada aqui nesse caso, porque eu achei que ficaria melhor, mais fofinho, que fosse 2 vezes. Então, você coloca 4 vezes a manta. E aqui tem um recorte de feltro para cada pé. Esse feltro está um pouco durinho, você pode ver, porque ele foi engomado antes. Eu ia fazer outro serviço com ele e resolvi usar aqui, mas pode ser o feltro normal, que ele já é encorpado, né, o feltro. Aqui está a parte de cima, né, do peito da nossa pantufa. E está cortado, dobrado. Pode ver que eu só fiz posicionar o molde em cima, ó.
E na dobra eu deixei uma sobra, né, que seria a sobra de costura. Deixei uma sobra de 1 centímetro. Cortei 2 vezes e também preciso de cortar 2 vezes na manta para fazer esse peito do pé da pantufa. Lembra que eu deixei uma sobra de cerca de 1 centímetro aí bem na dobra? Vou te explicar o porquê. Eu vou pegar meu molde aqui, vou marcar 2,5 centímetros, vou dobrar e vou recortar ali para fazer um detalhe. Eu só estou fazendo esse corte porque esse detalhe eu resolvi fazer ele cortando e já embutindo na peça. Se você quiser fazer um detalhe só posicionando uma faixinha de tecido em cima do molde, é muito mais fácil, pois você só vai cortar o molde. Igual está no papel, você vai passar para o tecido e depois fazer o detalhe só posicionando em cima. É muito fácil. Mas dessa forma que eu fiz, você precisa seguir os passos que eu estou te mostrando. Daí, ó, não precisa cortar em cima e vai ficar uma parte maior, outra menor. Agora eu só posiciono o lado direito sobre o lado esquerdo e faço o mesmo corte que vai sair igual, com a mesma medida e a mesma marcação. E os últimos materiais que vamos utilizar são as faixinhas que irão decorar em cima e o viés para colocar na lateral, que podem ser viés comprado, viés normal, aqueles viés mais largo. Eu recomendo que seja o mais largo que você pode estar utilizando. Essa faixinha aí deve ter entre 3,5 a 4 centímetros de largura. Vamos iniciar a costura deixando pronto logo o peito do pé. O que eu fiz? Tá aqui já recortado da forma que eu mostrei. Aqui tem o meu recorte, ou pode ser um viés também. Aqui tem 3,5 centímetros de largura. Eu vou dobrar ao meio e vou posicionar aqui, ó, que eu vou fazer a união das duas partes. Eu vou posicionar no meio esta faixinha desta forma. Tá dobrada. Você pode passar uma costura aqui e depois colocar em cima e passar outra costura, ou unir já os três juntos. Como é uma parte pequena, dá para você fazer isso. Vou passar um pés-ponto aqui, prendendo. Se você quiser pode passar aqui também, mas eu não vou passar. E aqui está. Como eu falei, se você não for fazer esse recorte, quiser só posicionar o seu viés ou a sua renda, existem muitos tipos de acabamentos que você pode colocar aí para dar só detalhe e também não precisa fazer o recorte. Estou apenas mostrando detalhadamente como eu fiz. Aí já fica mais uma forma de acabamento para a sua peça. Você tem a opção que eu estou fazendo e a que eu estou te falando, que seria mais fácil ainda. Marquei aqui onde vai ser minha dobra com o pique e agora eu vou posicionar a manta. A manta eu deixei maior que o tamanho normal, né? O que precisamos. E eu vou passar uma costura aqui por toda a volta. Se você estiver usando uma manta grossa que não precise ser colocada dupla, ó, a minha vai ser dupla, né? Por isso eu cortei ela inteira já. Mas se for só uma única, você vai cortar metade, né? Você vai posicionar ela assim, dessa forma, passar uma costura só na metade. Vamos passar aqui a costura, eu vou alfinetar tudo e passar essa costura. Enquanto eu corto, deixa eu te dar mais uma dica. Aproveita aí, já deixa o like pra mim, que eu estou dando muitas dicas aqui. Você não pode deixar de fazer essa peça, porque não deu pra você fazer, ok? É deixar essa manta 1 centímetro menor por toda a lateral do que a medida. Eu deixei aí passando e fui costurando, né, ao redor. Você pode também deixar ela 1 centímetro a menos. Isso vai fazer com que fique menos volume de tecido na hora da dobra. Aí você posiciona a manta aí dentro, dessa forma que eu estou posicionando agora. Você já vai alfinetar sem passar a costura de pesponto. Posiciona dentro e depois vai passar o pesponto aí por toda a volta,
prendendo o tecido. Dessa forma, o tecido não vai ficar volumoso, né? Porque aí tem 2 camadas de tecido e 2 camadas de mantas que vão ser adicionadas à outra parte de baixo, que também terá tecido, manta, feltro, e fica uma coisa um pouco grosso, não vou negar. Então, você pode deixar 1 centímetro a menos o tamanho da sua manta para facilitar na hora da costura. Sendo assim, não fará aquela costura de pesponto, só fará esta costura que eu acabei de fazer, fechando a peça e deixando a manta toda embutida dentro dela. Faça isso dos 2 lados e seguimos para a confecção do solado da nossa peça. Vamos agora para a sola. Precisamos da parte de tecido, a manta e o feltro. Esse feltro está estruturado assim porque ele está com termolina, que foi para fazer outro trabalho. Mas eu vou usar ele assim mesmo. Você pode usar o feltro normal, sem ser assim. Depois que você unir os 3, ó, nessa ordem, você vai alfinetar e passar uma costura por toda a volta, prendendo. Está assim, prefira passar a costura pela parte de baixo, devido à manta aqui, que pode ser que enrugue um pouco o seu tecido aqui em cima. E passando por baixo não vai enrugar, tá vendo? Agora retire só o excesso que sobrou um pouco de manta. Estará pronta para a colocação do nosso peito e o viés. Vamos posicionar o peito da nossa pantufa. Lembrando de selecionar o pé direito e o pé esquerdo, que tem diferença. Eu vou marcar o centro da parte do peito e o centro daqui da nossa sola. E como eu fiz isso? Eu marquei no molde mesmo. Eu peguei o molde, marquei aqui encontrando aquele pique que nós tínhamos feito, marquei e vinquei. Aqui vai ser o meu centro que eu vou me guiar agora para encaixar. Vou colocar o molde em cima, vou marcar com alfinete nesta parte. Será aqui que nós vamos encaixar. Essa parte aqui eu vou dobrar ao meio aqui, ó, unindo essa parte, deixando retinha aqui a parte de baixo. Vou dobrar. E onde deu aqui essa marcação eu vou encontrar com esse alfinete. Após centralizar, eu vou vir acompanhando agora todo o desenho até terminar. E alfinetar e passar uma costura. Alfinetei, eu vou passar a costura e vai ficar desta forma. Eu passo uma costura de meio pé de máquina só para prender. Agora vamos passar o viés. Eu não tinha o viés que combinasse com essa pantufa, com essa estampa. Eu não queria usar branco, que é o que eu tenho aqui. Então, eu resolvi usar de tecido mesmo. Eu vou passar aqui por toda a volta e virar rebatendo. É só passar essa costura. Se for necessário, após terminar, você pode refilar algum excesso de tecido, de feltro que ficou passando aí, para na hora que formos virar esse viés dessa forma, não ficar atrapalhando. Agora vai mais uma dica. 2 opções de acabamento. Aqui você pode rebater o viés com costura ou simplesmente passar essa cola, que é a cola universal, colando. Não precisa nem dobrar o viés atrás, porque vai ter esse solado aí que vai esconder tudo. Ó, fica bem coladinho. Eu posiciono por último o solado antiderrapante e vou passando uma costura aqui, ó, por toda a volta. Lembra que o meu feltro estava estruturado? Não funcionou para que eu conseguisse passar toda a costura ao redor. Comecei, até iniciei aí, mas a minha máquina não conseguiu por conta da estruturação do feltro, né? Que já estava com termolina. Então, eu continuei com cola. Aí, ó, vou mostrando o passo a passo, detalhado agora, como é que eu tô fazendo. Vou usando esta cola universal para colar o tecido no feltro. E vai ficar bem coladinho, gente. Vocês passam a cola bem direitinho, fica certo. Por último, eu vou colar aquele antiderrapante que não deu certo passar a máquina.
eu vou colar com cola quente. E vai grudar também, porque é emborrachado com feltro e a cola quente consegue segurar. E sem contar que o restante da pantufa está todo costurado, não tem risco de descosturar nada, né? Se você gostou de todas as dicas, de todo o passo a passo, deixa aí o seu like. Se ainda tem dúvida, você escreve aqui nos comentários. Se inscreve também aqui no canal se não for inscrito. E o resultado final vocês já estão vendo. É uma pantufa linda, fofinha e muito quentinha para os dias frios das nossas criancinhas. Então, deixa aí teu like. Tchau, até o próximo vídeo.